Bom dia com Jesus Cristo a todos que estão assistindo e vão assistir. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo. Eu queria hoje estar lendo com os irmãos, com quem está me acompanhando, as Sagradas Escrituras em Ezequiel capítulo 13. Eu vou ler alguns versículos aqui porque não dá para ler tudo porque o vídeo é pequeno, mas eu peço que os irmãos leiam nas suas Bíblias em casa. É um incentivo para cada pessoa ler as Escrituras para ter mais vontade de ler a palavra de Deus, para não comer apenas o que é fornecido por outras pessoas, que durante muito tempo nós tínhamos esse hábito de só comer o que era dado, oferecido, fornecido por outras lideranças, por outras pessoas que nós tínhamos como sábios, pessoas que tinham entendimento, que só essas pessoas tinham entendimento da Sagrada Escritura e ninguém mais podia ter o entendimento que elas tinham, né? A gente tinha isso na mente, a gente foi criado assim, a gente foi educado dessa forma. Mas não, Jesus Cristo veio e mostrou que não é nada disso. É preguiça do ser humano, às vezes, de folhear as Escrituras, de ler a palavra de Deus, de se conectar com Deus. E muita liderança também aconselha, incentiva a você não ler, né? Incentiva você a ir para o templo religioso, escutar ele falando. E muitos não são fiel à palavra, muitos são fiel a seu próprio ventre, né? Como fala a Escritura. Que Deus abençoe cada irmão, que Deus abençoe cada pessoa, que nos ajude a compreender e a entender as Escrituras. E que cada um de nós tenha mais ânimo, mais força, mais perseverança para ler o Evangelho. Hoje eu vou estar lendo a palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 13. Eu vou ler a partir do versículo 9. Mas eu aconselho o irmão, a irmã, qualquer pessoa, pegar a sua Bíblia e ler o capítulo inteiro de Ezequiel, capítulo 13 inteiro, para você identificar o que é um falso ensinamento de um falso profeta, a idolatria, para você não comer essas coisas erradas por certa, essas coisas falsa por verdadeira. Se você ler aqui capítulo 13 de Ezequiel inteiro, depois você pegar Jeremias capítulo 28, depois você pegar a segunda carta de Pedro e você ler tudo. É para você ler completo, ler tudo com calma, devagarzinho, mastigando, como se diz, né? Você nunca mais será enganado por nenhum líder religioso que não tem compromisso com a palavra. Você nunca mais, não precisa que ninguém te ensine. Apenas o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, te guia na verdade. Se você tiver interesse de aprender e ter mais contato com Deus eterno, leia as Escrituras, para que ninguém te engane, para que ninguém faça de você um objeto de manobra, massa de manobra, digamos assim, né? Então, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua palavra. E vamos lendo aqui até onde Deus nos der direção. Que Deus abra o entendimento de cada um. Bom, meus irmãos, está dizendo assim, Ezequiel 13, capítulo 9. O ideal é ler do capítulo 1, ler tudo, como eu falei, o capítulo 13 inteiro. Mas como eu estou fazendo esse vídeo, para incentivar, para mostrar para os irmãos onde está as verdades, que muitas pessoas negam, não falam, não mostram, não querem que os irmãos tenham contato com essa Escritura, é um incentivo para que os irmãos possam abrir a mente, clarear a mente e leia. Mas leia mesmo a sua Escritura, a sua Bíblia. Não acredite em falsos ensinamentos. Leia a sua Bíblia.
Leia a sua Bíblia e você vai ser esclarecido. Bom, Ezequiel 13, versículo 9, fala assim: e a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentiras. Já começa assim. Quem está falando é o Senhor, que a mão dele será contra a esses profetas que profetizam vaidade, ou ver vaidade, e profetizam mentira, dizendo que é verdade. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, está cheio disso aí. Então o Senhor está dizendo aqui que a mão dele será contra esses camaradas. Esse é o próprio Deus falando através de Ezequiel 13, 9. Bom, vamos continuar. Na congregação do meu povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Ele estava falando com Israel e alertando que naquele tempo já tinha muitos falsos ensinadores, muitos falsos profetas, profetizavam falsas profecias. Ele estava alertando seu povo. Olha só, mas tem pro tempo de hoje, calma aí, tá? Que hoje é que tem bonito, hoje é que tem arrodo, como se diz aí fora, né? Hoje tem muitos mentirosos se passando por verdadeiro. Mas nós vamos esclarecer através da luz das Escrituras e Deus vai nos mostrar quem é certo, quem é errado, quem é verdadeiro, quem é mentiroso. A Bíblia está para nos esclarecer em toda a verdade, graças a Deus. No versículo 10 fala assim: visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. Olha só. E um edifica a parede de lodo, outros retocam de cal não adubada. Dize aos que a rebocam de cal não adubada, que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedra, grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão onde está o reboco de quem a rebocaste. Quando cai uma parede, você não pergunta onde está o reboco de quem rebocou aquela parede. Onde está? É uma pergunta. Portanto, assim diz o Senhor, Jeová, um vento tempestuoso a fenderá no meu furor, e uma grande pancada de chuva haverá na minha ira, e grandes pedras de Saraiva na minha indignação para consumir. Oh, glória! Olha só, meus irmãos, no 14 fala assim: e derribarei a parede que rebocaste de cal, não adubada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Assim cairá e perecereis no meio dela. E sabereis que eu sou o Senhor. A máscara desses camaradas mentirosos cairá. Deus está desmascarando. E nós saberemos, e vocês saberão, quem é o Senhor. Falsas profecias, mentirosas, enganosas, cairá. Já caíram. Porque quando um profeta diz algo que não se cumpriu, é mentira. Quando ele fala alguma coisa que não se cumpriu, é mentira. Então já caiu por terra. A palavra de Deus, nós temos segurança no que diz a palavra. Nós estamos seguros no que diz a palavra. Leia Ezequiel inteiro, o capítulo inteiro, e veja se eu estou falando a verdade. Não creia em mim,
creia na palavra de Deus. Leia a sua Bíblia. Leia Ezequiel capítulo 3 inteiro. E veja o que eu estou falando. Tire suas conclusões. Bom, no 15 diz assim: assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que rebocam de cal não adubada. E vós direi, a parede já não existe, nem aqueles que a rebocaram. Os profetas de Israel que profetizam de Jerusalém e veio para ela visão da paz, não havendo paz, diz o Senhor Jeová. E tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas de teu povo, que profetizam de seu coração, e profetiza contra elas. Olha só. E diz, assim diz o Senhor Jeová, ai das que cosem almofadas para todos os sovacos e que fazem travesseiros para cabeças de toda estátua, para caçarem as almas. Porventura, caçareis as almas do meu povo? É uma pergunta. Caçareis a alma do meu povo? E guardareis vivas as almas para vós? Outra pergunta. Vós me profanaste entre o meu povo por punhados de cevada e por pedaço de pão, para matardes a almas que não haviam de morrer. As falsas profecias. Muitas almas foram enganadas, muitas almas estão sendo enganadas, que não haviam de morrer, estão morrendo por essas falsas profecias, por esses falsos líderes, por esses homens que não têm misericórdia da sua alma, é só da boca para fora. Confie na palavra de Deus, acredite em Deus, acredite nas Escrituras. Quem te salva, quem vai te salvar, quem deu a vida por você é Cristo, não esses homens. Confie nas Escrituras. E para guardardes vivas as almas que não há viu de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira. Então, se você dá ouvido à mentira, você não quer saber da verdade, tudo você acredita que o seu líder religioso, dependendo de quem seja ele, você não põe ele à prova, como Paulo fez lá em Bereia, com os crentes de Bereia. Será que seu instrutor religioso, já digo assim, seu pastor, seu líder, é mais importante do que Jesus? É mais importante do que as Escrituras? Tem mais sabedoria do que Paulo? Paulo foi testado em Bereia, por crentes de Bereia. Ver se aquele camarada estava falando a verdade ou mentira. E por que esses camaradas hoje não querem ser botados à prova? Não tem algo estranho? Prove ele perante as Escrituras. Tudo que ele estiver falando, prove ele perante as Escrituras. Quando ele fala uma profecia que foi assim, 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 vá nas Escrituras, recorra a Deus e veja se ele está falando a verdade, se ele passa pelo filtro da palavra. Não acredite nele não, porque ele é bonzinho, porque ele dá tapinha nas suas costas. Não, acredite em Cristo, acredite nas Escrituras. No 20 fala assim: portanto, assim diz o Senhor, Jeová, eis aí, vou eu contra as vossas almofadas, com que vós alcançais